paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo. Vem encher minha alma de amor. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Graças, paz, igreja, boa noite. Eu gostaria de começar o Café com Deus com uma oração, amém? Então, feche os seus olhos e abre o teu coração. Ó Deus Pai, louvado seja o seu nome, meu Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, nós te agradecemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, meu Pai. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, meu Deus, e fale conosco nessa noite, meu Pai, através deste podcast. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada lar que está nos assistindo nessa noite, que todos possam receber algo de Ti, que todos sintam a Tua doce presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Antes de a gente começar o bate-papo dessa noite, passando rapidamente a agenda da semana, amanhã, dia de
célula, sempre às 20h30 aqui online, algumas orientações do Pastor Chori, e a gente continua te encorajando a se reunir nos lares, nas igrejas, onde for o teu local, buscando sempre mais da presença do Espírito Santo. Sexta-feira, dia também de ministração profética, às 20h30 online, e neste sábado nós teremos uma programação especial. Está começando o curso de Obreiros Módulo 1 presencial na igreja da Granja Viana, começando às 14 horas, terminando às 18h30. Nós temos o módulo online, mas nós encorajamos você que pode estar lá, vá presencial. Começaremos um módulo novo, uma turma nova, e nós cremos que Deus fará grandes coisas no Obreiros Presencial. Domingo, programação normal, culto às 10 horas da manhã online e presencial, e também 18 horas online e presencial. E a gente recomeça a semana com seminário online às 20h30 no YouTube, e também Obreiros na terça-feira, às 20h30 online. Eu acho que é isso. E nessa noite nós temos aqui o nosso convidado, pastor Thomas Walker. Graça e paz, querido. Graça e paz. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigado pela tua presença. E para a gente começar, né, a nossa conversa de hoje, eu pedi para você se apresentar um pouco para os nossos pessoas que estão assistindo, te conhecer um pouco mais, falar um pouco da tua história, onde você mora hoje, de onde você veio, tua conversão, uma introdução para a gente aqui. É um prazer. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nessa noite. Tem sido uma bênção. Meu relacionamento com o pastor Chori, com esta igreja amada, com algumas das pessoas que nós tivemos a oportunidade de conhecer ao longo dos anos, tem sido sempre um prazer. E meu nome é Thomas Walker, sou o filho mais novo de John Walker. Somos 6 filhos, né? E eu sou mais novo, caçula. Nascido em Los Angeles, Califórnia. Meu pai veio para o Brasil como missionário em 1964. Nós viemos para o Brasil debaixo de uma palavra de Deus. Meu pai era uma pessoa que encontrou com Deus de uma forma singular e teve uma vida singular. Ele realmente tinha uma missão na vida, que era ter autenticidade no relacionamento com Deus. E ele queria fazer tudo de acordo com o padrão da palavra. E dentro desse projeto de vida, Deus o chamou para o Brasil como missionário com dois propósitos bem importantes. Uma é o amor de Deus pelas almas, o desejo de levar o evangelho às pessoas que talvez não tenham a mesma oportunidade que tinha nos Estados Unidos, com uma divulgação maior do evangelho. E o segundo propósito, que era o propósito de dar à sua família, que consistia do meu pai, da minha mãe e nós 6 filhos, ele queria nos criar num ambiente onde nós seríamos desafiados por uma sociedade onde poderíamos ver oportunidade de trabalhar, de compartilhar, e não apenas viver em uma sociedade como meu pai foi criado, uma sociedade mais abastecida, onde as coisas eram mais fáceis. Então nós realmente viemos para o Brasil com uma missão bem clara. Nos estabelecemos perto de Belo Horizonte, uma cidadezinha chamada Lagoa Santa, onde aprendemos o português, onde aprendemos a cultura, um pouco nos aclimatizar com a cultura, mas meu pai já tinha uma visão para o centro do Brasil. Então, depois de 4 anos em Minas Gerais, nós acabamos mudando para o lugar onde Deus havia preparado para nós, no interior de Goiás. Então, essa é um pouco a história de onde eu nasci. Bom, depois disso eu cresci num lar de missionários, de pessoas dedicadas à palavra, pregando o evangelho, estabelecendo a igreja, fazendo cultos de pregação, de evangelismo nas praças, nas esquinas, né? Meu sogro, na época era meu futuro sogro, não sabia que seria meu sogro, mas ele ouviu meu pai pregando em Belo Horizonte e decidiu mudar para Goiás
para ajudar essa missão. E ele tocava violão, minha irmã tocava acordeon, e nós ali, né, os gringozinhos ali no interior de Goiás, levantávamos para dar testemunho. Eu tinha 9, 10 anos de idade ali, e aquilo chamava bastante a atenção das pessoas, e assim começou a igreja. E eu cresci nesse ambiente, né? Eu fui trabalhando com a igreja, me tornei pastor, trabalhei muitos anos levantando igrejas do Brasil, trabalhando com várias áreas de seminário, escola bíblica, começando igrejas, fazendo encontros. E em 2000, eu fui desafiado a mudar de volta para os Estados Unidos. Já com a minha família formada, minha esposa, meus 3 filhos, estávamos morando em Goiânia, e a igreja a qual nós estávamos servindo tinham pessoas que haviam ido para os Estados Unidos, haviam dificuldades, haviam choque cultural e muita coisa, e eu fui convidado a ir para os Estados Unidos. Minha primeira resposta é falar: de jeito nenhum. Meu pai me deu para o Brasil, eu não vou voltar para os Estados Unidos, esse não é o propósito meu, né? E o pastor me disse: ora. Eu fui orar, e Deus foi muito claro: eu não te dei a um país, eu te dei a uma geração. Você vai aonde eu quero que você... Isso foi muito claro, assim, não foi um sentimento passageiro. Realmente foi algo que Deus fez. Nós voltamos para os Estados Unidos em 2000, já são 25 anos que estamos de volta nos Estados Unidos. Trabalhamos os primeiros 7 a 10 anos trabalhando com igrejas, estabelecendo igrejas, pastoreando igrejas, fazendo encontros, levantando líderes, assim como fizemos no Brasil. Mas em 2007, Deus me levou para Nova York. Na época eu morava em New England, na região de Boston, mas Deus nos chamou para Nova York. E foi uma mudança radical na minha vida. Levou um tempo para que eu realmente entendesse o que Deus estava tentando fazer. Porque na minha mudança para Nova York, eu imaginava uma coisa, eu imaginava que eu estaria trabalhando ainda com as igrejas que eu havia ajudado a estabelecer nos Estados Unidos, e estabelecermos uma igreja em Nova York, que já era um grande desafio. Mas quando chegamos em Nova York, muita coisa mudou, e uma das coisas principais que aconteceu é que nós precisamos e tivemos a oportunidade de começar uma empresa em Nova York. E esta empresa começou a tomar muito do meu tempo, eu pastoreando, plantando igreja, pregando o evangelho, fazendo serviço, trabalhando, contratando pessoas. E sim, por 7 anos, isso me desgastou bastante. Então, chegou em 2014, realmente eu cheguei na liderança da igreja aqui no Brasil que eu estava servindo, e disse: manda outro pastor, eu preciso tirar um tempo para a minha família e para a empresa. E isso realmente começou um novo processo na minha vida, um processo que foi um pouco demorado, um processo que demorou, eu diria, uns 4, 5 anos, para perceber o que Deus estava fazendo na minha vida. Várias palavras proféticas, palavras que vinham, eu não entendia direito, mas Deus estava me movendo de um ministério eclesiástico a um ministério do marketplace, um ministério empresarial e empreendedor. E este ministério, hoje, nós, depois de alguns anos lutando, perguntando, vendo respostas, em 2022, nós já com bastante das respostas consolidadas, vendo Deus agindo, entendendo o mover de Deus, nós começamos um ministério chamado Kingdom Enterprise Network. Nós chamamos KEN, né? K-E-N, que é Kingdom Enterprise Network, traduzido é Rede de Empreendedorismo do Reino. E este é o ministério que hoje nós estamos vivendo, respirando e trabalhando com paixão. Estamos hoje nós moramos muitos anos em Nova York, mas em 2019 nós mudamos para New Jersey, onde nós moramos hoje, bem no interior de New Jersey, porque nós temos a empresa em Nova York, onde nós começamos, mas a sede da empresa acabou sendo estabelecida em Pensilvânia.
Então eu mudei estrategicamente para morar entre Nova York e Pensilvânia, e é onde nós residimos até hoje. Então, Deus direcionou vocês para os Estados Unidos através de palavras de confirmação e num determinado momento Deus ativou em vocês uma veia empreendedora. Isso. E aí vocês criaram um negócio e Deus transicionou para o foco nisso, certo? Eu diria que essa transição foi uma mudança completamente radical por isso que de eu tô- mentalidade. Isso que eu estou perguntando. Uma mente completamente... como é que eu posso dizer? Eu tinha uma visão do projeto de Deus que vem de uma herança, vamos dizer, um legado, em que você visualiza a parte espiritual. É claro que ela envolve casamento, criação de filhos, sua integridade no trabalho, mas tudo é focado na sua vida na igreja, o seu chamado em Deus, e não tem como você fugir, mas o que domina o cristão é uma visão de eternidade, é uma visão de que nós somos salvos para vivermos eternamente com Jesus. Ser salvos, somos salvos para não perecermos e irmos para o inferno, e sim vivermos com Jesus para sempre. Mas isto é uma versão que inconscientemente tira a eficácia, tem roubado a eficácia do cristão em cumprir o verdadeiro propósito para o qual ele foi criado. Porque no final das contas, se estar com Deus no céu fosse o propósito de Deus em criar o homem, por que ele não nos criou já no céu então? Porque todo esse terra e todo esse... A gente entende, né? Todo o processo do Jardim do Éden, da queda do homem, né? do livre-arbítrio e todas essas coisas. Mas é muito... Quando eu fui transicionando para um empreendedorismo, mas ao mesmo tempo a minha herança espiritual não permitia que eu simplesmente fosse mais um empresário. Eu não conseguiria jamais levantar de manhã, dizer vou trabalhar, vou ganhar meu dia, vou depender meu salário, vou produzir. Não, eu tenho que ter um propósito. Eu fui criado para ter propósito. E agora eu não estou entendendo esse propósito. Por que depois dos 50 anos de idade eu vou recomeçar agora limpando escritórios, porque a minha primeira companhia era somente de limpeza comercial, e depois hoje nós crescemos, eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas o porquê disto? E então encontrei com vários ministérios significantes que começaram eu já conhecia isso antes, mas eu tive que aprofundar mais em todo o conceito de Business as a Mission, Marketplace Ministry, a DONEP, né? Todas essas coisas que envolvem o empresário com o evangelho, com a pregação do evangelho, mas quando eu estou ali trabalhando, eu não conseguia ver. Isso pode ser aplicável para outros, mas por que eu? O porquê que eu, que já tenho uma influência na igreja, que já tenho um chamado, já tenho uma herança, o fruto de ministério, de repente Deus me coloca lá no início. E aí que eu vi o que Deus estava tentando fazer comigo. E essas perguntas, porque todas as respostas, eu vou dizer pouco genericamente falando, muitos desses livros que eu li no início da minha caminhada eram escritos por pastores, teólogos, que nunca tinham sido empresários. Eram escritos em uma teoria maravilhosa, mas o dia a dia, ou muitas vezes um empresário que herda a herança de empreendedorismo do pai, alguma coisa, entende? Às vezes tem isso. Mas você ser um empresário que começa do zero, você não tem nada, e você tem que construir tudo do zero, e uma pessoa como eu, sem nenhuma formação empresarial ou administrativa. E nem histórico de pai. E nem histórico de família. Nada. Nada. Eu tinha que
Em inglês fala figure it out. Você tem que descobrir como. Se virar nos 30. E entender o propósito disso. E por que que Deus tira você de uma posição de frutificação e coloca você num lugar deserto, um lugar que até a oração não parecia estar rompendo os céus. E que muitos não entendem essa transição, né? Que muitos não podem entender. E a coisa mais difícil é a solidão. A solidão. O sozinho. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Com quem que eu consigo falar? Eu tinha 2 ou 3 pessoas com quem eu conseguia conversar, mas as respostas deles era, eu digo sempre, o meu mentor principal, o apóstolo John Kelly, ele falava comigo, Tom, keep going. Keep going. Continua. Ele falou, Tom, você não vai entender agora. Agora você tem que focar. Não adianta você se preocupar com o propósito maior das coisas. Agora é o momento de você sustentar a sua família. E aí, num determinado momento, foi criado o Ken. Então, não, esse período de deserto eram só perguntas. 3, 4 anos. Se você, querido irmão e irmã, se você está esperando respostas de Deus e já faz 2 meses, 5 meses, 2 anos, 3 anos, tem respostas que vêm rápido, mas tem respostas que levam 7 anos, 5 anos. Só que eu vou te encorajar, querido, quando chega a resposta, vale a pena. Porque a resposta vem, aqueles 7 anos não são perdidos. Tudo que você aprendeu durante aqueles 7 anos passa a fazer sentido. E agora a resposta que você tem, ela não é uma resposta. Respostas que mais demoram chegar são as respostas que têm mais poder de empoderar e criar vida e levar pessoas, porque a sua resposta agora não é uma resposta teórica. É verdadeiramente o verbo que se fez carne. É aquilo que é produto de uma vida que aprendeu a viver, confiar and keep going, continuar. E o Ken? Você comentou um pouco do Ken. O que é o Ken? Até o foco da nossa Exato. conversa. Então, eu vou ter que voltar um pouco, pastor, dentro desse período, as perguntas. Nesse período das perguntas, sem respostas, com o passar dos anos, começaram a vir respostas. Quando eu comecei a compartilhar essa experiência de vida, eu não tinha nenhuma intenção disso virar um ministério. Durante esse período de deserto, eu entrei como se fosse uma caverna. Eu praticamente não tive relacionamento com as pessoas da minha vida anterior, do meu convívio anterior. Era um momento de realmente cavar fundo, ficar, focar. Mas quando as coisas começaram a acontecer, a empresa começou a movimentar, hoje a nossa empresa, estamos em quase 30 estados dos Estados Unidos. Na verdade, somos um grupo de corporações, né? Nós somos mais ou menos 6, 7 empresas que trabalham em torno do mesmo projeto, né? Prestação de serviços, gerenciamento de projetos que atendem o mercado de varejo nos Estados Unidos. Mercado de varejo como rede de hotéis, Panera Bread, Starbucks, Walmart, qualquer franquia, qualquer corporação nos Estados Unidos é o que mais tem, são as corporações do país inteiro, então você passa a servi-los de uma forma de gerenciar os seus projetos locais, porque eles são corporações e eles não querem ter que contratar uma empresa em cada cidade. Então você tem aí um pedaço do mercado que você gerencia pessoas e levanta pessoas para atender essas corporações. Então, quando isso começou a fluir e acontecer, junto com isso começaram a vir essas respostas. Quando eu comecei a compartilhar essa resposta com pessoas com quem eu havia convivido, e falar, Thomas, quanto tempo, o que você está fazendo? E eu comecei a compartilhar a sede, o desejo, a correspondência. Não, mas é isso que eu estou vivendo. Aquela ressonância no coração da pessoa, eu comecei a ver, eu falei, puxa, eu preciso dar mais tempo para ajudar essas pessoas. E um dia eu estava indo da minha casa, isso foi em 2022, abril de 2022, eu estava indo da minha casa para o serviço,
é mais ou menos 1h e 10 de trânsito, Deus encontrou comigo de uma forma singular. Ele me deu o nome, me deu a visão, me deu os pilares, me deu como seria o ministério, tudo naquela viagem. Eu ali falando com Deus e a coisa começou a acontecer. Basicamente, esse ministério surgiu com o fundamento das respostas às perguntas que eu havia feito durante aqueles anos. E o ministério foi criado para poder ajudar outros que estão passando ou que vão passar pela mesma experiência. Ou pessoas que talvez não passam pela transição, mas estão dentro do mercado de trabalho sem entender realmente, número 1, o propósito, número 2, o potencial, número 3, as estratégias para ser mais do que você é sozinho, gerar uma rede, network, que vai realmente, eu tenho uma visão de um network que não vai ser somente o nosso ministério, mas é um network com os outros redes de ministério que estão também fazendo o que Deus nos chamou para fazer, para levantar o que Billy Graham chamou o próximo grande avivamento, que ele disse seria o avivamento do mercado de trabalho. Isso já foi profetizado e nós enxergamos realmente que Deus nos levantou para sermos uma resposta, para trazermos inspiração e para ajudarmos a adestrar as pessoas a cumprir. Então, esse ministério começou em 2022 e hoje já são 2 anos e meio e Deus está cada vez mais mostrando claramente qual o nosso propósito, nosso alvo, os nossos pilares, nossos fundamentos e tudo isso que a gente tem muita alegria de poder compartilhar com os irmãos nessa noite. E o que é, né, o foco principal é dar propósito para as pessoas, seja na transição ou até aqueles empresários que ainda estão sem um propósito. É isso que eu estou aprendendo aqui contigo. Ele qual que é o público? É para todos? É só para empresários? Ou é para quem querem empreender? Tem um viés da palavra de Deus? Sim. Como que é a dinâmica? Certo. Bom, são várias perguntas. Aqui eu vou tentar responder algumas dessas perguntas. Vamos começar primeiramente qual é o viés da palavra de Deus. Uma das coisas que nós começamos a perceber que Deus me levou através de várias pessoas que colocou na minha vida e vários momentos de revelação na palavra. Em primeiro lugar, nós começamos no Jardim do Éden, onde Deus cria Adão e o coloca no Jardim do Éden. E eu consigo enxergar hoje que a empresa e o mercado de trabalho onde Deus me colocou era o meu Jardim do Éden. Cada um de nós fomos criados para um Jardim do Éden. Na realidade, Deus não nos criou para cair e ser salvo. Não, Ele nos criou para cumprir um propósito no Jardim do Éden. O homem perde o foco, perde o propósito. A salvação vem para restaurar o homem, para que ele cumpra esse propósito para o qual ele foi criado. Claramente, esse propósito está expresso em Gênesis 1, 27, 28, que ele fala: frutifica, multiplica, enche a terra, sujeita, toma domínio, exerce o governo. Governa a terra. Você entendeu? E aí você tem a palavra inteira que vai mostrando. Quando Deus fala com Josué, todo lugar que pisar a planta do seu pé. Quando nós vemos o propósito de Deus figurativamente, muitas vezes no Velho Testamento, nós entendemos que o propósito real de Deus não se limita ao físico, mas o físico é simbólico do eterno, e Jesus nos ensina a orar: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Em outras palavras, o cristão é convertido hoje e diz: Senhor, me ajuda a ficar firme até o dia que o Senhor vai me levar embora para o céu. Por favor, Jesus, me ajuda a não desviar. Obrigado por ter salvado os meus pecados. Obrigado porque agora eu tenho a esperança de ir para o céu. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
Venha a nós o teu reino. Não é me leva para o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Veja só, reino, todo mundo fala de reino. Reino hoje é uma palavra muito popular. Mas será que as pessoas entendem o que é reino? Reino é um lugar que o rei governa. Reino é a esfera onde o governo do rei é incontestado. Este é o reino do rei. Venha a nós o teu reino, a tua vontade. Então dá para perceber aí, o reino é o lugar onde a vontade de Deus é estabelecida. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. Vamos voltar lá em Gênesis. Frutifica, multiplica, enche a terra, sujeita, toma o domínio e governa. E Jesus está restaurando essa mesma ordem. Veja em Mateus 28, quando ele diz: toda a autoridade agora foi me dada. Ide, portanto, fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Não é pregar o evangelho para ir para o céu. Fazer discípulo é estender o reino. Quando você converte o reino de Deus, a vontade de Deus entra na sua vida. Sua vida agora é um lugar onde o reino de Deus é estabelecido no meio de um terreno onde o príncipe deste mundo tem governado. O reino de Deus agora é estabelecido na sua vida. Fazer discípulo é você levar este reino a alcançar vida após vida. Você está resgatando vidas, tirando do império das trevas, transportando para o reino do Filho do seu amor. Agora, nós espiritualizamos tudo isso. Mas não é isso. Deus criou a terra, nos colocou na terra para que nós possamos viver isso na prática. Quando nós começarmos a viver isso, nós vamos ver o grande confronto entre o império das trevas e o reino do Filho amado. E este vai ser o momento em que todas as coisas vão ser colocadas por escabelo dos seus pés. Jesus vem e vai estabelecer, vai ter. Eu não vou entrar em escatologia, não é isso que eu estou dizendo que cada um de nós somos criados, chamados para estabelecermos. Eu gosto de parafrasear a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha esfera de influência, como nos céus. Cada um de nós temos uma esfera de influência, onde nós vamos agora estabelecer as regras, os princípios e os valores do reino de Deus. Que Jesus morreu, tomou as chaves da morte e do inferno, entregou na igreja, e a igreja agora vai possuir as portas do inferno, tirando o terreno das trevas através de implantar o reino, a vontade de Deus. Então, isso tem, é claro, implicações tremendas, mas a grande implicação é: hoje nós temos rede de empreendedores e empresários nas igrejas buscando a bênção de Deus sob o mamon. Eles não estão entendendo que você não busca a bênção de Deus sobre o reino de Satanás. Você não busca a bênção de Deus sobre o seu impériozinho, a sua empresa. Olha só como é diferente quando nós começamos a entender esses princípios. Quando você entende os princípios da economia do reino, que eu sou chamado para implantar, em primeiro lugar, economia do mundo, você serve o dinheiro. Economia do reino, você serve o rei. O dinheiro é o oxigênio, é a ferramenta que o rei coloca na sua disposição para alcançar os propósitos que ele estabeleceu para que você alcançasse. Em outras palavras, o dinheiro é que vai servir o rei. Na economia do mundo, você contrata pessoas para trabalhar, para fazer a sua vontade, para te ajudar a comprar a sua casa de praia. Pessoas são empregadas para ajudar você, paga um pequeno salário para que você ganhe um grande lucro. Na economia do reino, você é um mordomo estabelecido por Deus. E aí entra
Eu sempre traduzi aquela parábola que fala sobre o mordomo infiel que maltrata. Eu sempre vi aquilo como maltratando os obreiros na igreja. Não é. Isso é figura das empresas. Cada CEO, cada dono de empresa é um mordomo colocado ali e Deus permite ele trazer associados que vão trabalhar com ele, junto com ele, para construir, para estabelecer a vontade de Deus, o reino de Deus, e os lucros que aquela empresa começa a gerar são fundos e economias que vão ser administradas com o propósito do rei. Ele que governa, é para o bem daquilo que ele estabeleceu. Entende? Assim, são coisas assim. Começamos a perceber que essa história de empreendedorismo do reino, ela tem que ir muito mais fundo do que nossas redes de empreendedores que tem geralmente só dois propósitos. O empreendedor vai numa reunião de empresários para ele ganhar mais dinheiro, para encontrar outras pessoas que vão dar oportunidade para ele ganhar mais dinheiro. E os pastores são muito felizes de criar redes de empreendedorismo para que ele tenha um grupo de pessoas que vão financiar seus projetos, seus propósitos da igreja. Existe, então, uma preocupação em que os mordomos, os CEOs, os donos, olhem e tratem diferente todos aqueles que estão com ele. Exato. No mesmo barco. E isso estende a todos. Porque quando você começa a ver o que Paulo escreve, vocês servos, vocês mestres, ele está estabelecendo na linguagem daquela época, que era mestres e servos, ele estava usando a linguagem que tem que ser ensinada nas empresas hoje. Né? Você que é mestre, trata aqueles que estão te servindo como seus companheiros, sabendo que você tem alguém em cima de você. Você, servo, trabalha para o seu mestre como ao Senhor. Então, quer dizer, a mudança de mentalidade não é só do CEO. A mudança de mentalidade também tem que alcançar, e aí entra quem é o público. Então, o nosso público do Kingdom Enterprise Network são os empresários, os empreendedores, as pessoas que têm carreira profissional, os pastores, os líderes, porque eles precisam entender. Agora o pastor e o líder precisam entender como que um pastor deve educar e discipular os empresários que estão na sua igreja. Temos que mudar. Então, se me perguntar qual é a missão do Kingdom Enterprise Network, é mudar a cabeça, mudar a cultura, uma reforma cultural, uma mudança de mente sobre o que é economia do reino. De ordem prática. Jorge, uma pergunta de ordem prática. Vamos lá. Eu fiquei curioso, gostei. O CEO, assim, a divisão de lucro de uma empresa seria diferente de uma tradicional, ou não? Eu creio que quando nós dizemos, quando nós olhamos para a estrutura de uma empresa, agora nós temos grandes variáveis. Nós vamos ter empresas governadas por pessoas que não conhecem a Deus. Essa é uma outra pergunta que eu... Então, se eu estou nessa empresa e eu entendo o Evangelho do Reino, eu vou viver os princípios do Evangelho do Reino, mas vou respeitar quem me contratou, entendendo que Deus está acima dele mesmo que ele não saiba. Porque Paulo foi muito claro, né? Servindo a Deus como ao Senhor. Se eu sou um CEO, sou um dono da empresa, aí sim, as mudanças podem ser mais profundas. Entendi, então tá claro. E nessa mudança, existe um conceito básico que o CEO ou o dono da empresa, ele tem uma responsabilidade diante de Deus de saber como vai administrar. Mas continua sendo dele as decisões. Porém, essas decisões são levadas diante do Senhor e ele vai dizer como vai administrar, como vai fazer, porque a Bíblia é muito clara. Nós não estamos tirando o capitalismo, os princípios de galardão, não estamos. Estamos contra o que o Joseph Matera, um dos meus mentores, ele chama o capitalismo cru, ou capitalismo animal, que é o capitalismo do egocentrismo. Mas há uns princípios de capitalismo que são bíblicos, né? Digno é o trabalhador do seu salário, todas essas coisas, né? Quem trabalha mais, quem trabalha melhor, nós não estamos anulando isso. Porém, nós estamos entendendo que é a responsabilidade nossa andarmos, ouvirmos de Deus
e permitir que a sua vontade seja estabelecida. A consequência, com certeza, é que nós vamos ver os lucros de companhias que são verdadeiramente governadas por Deus. Os lucros dessa companhia vão ser investidos no reino de Deus. Vai ser, claro, que vai beneficiar aqueles quem trabalhou, quem carregou a responsabilidade. Ele tem direito ao galardão, Deus quer que prosperemos, tudo isso continua. Mas nós vamos ver onde empresas... Eu sonho com um dia que nós vamos ver, e eu creio que já estamos vendo, os Bill Gates, o George Soros, os Elon Musk, do reino de Deus. Homens que vão gerar riqueza. Não estamos falando... José do Egito. E quando você entende essa economia, nós nunca vamos deixar de dar o dízimo. O dízimo é um princípio de Deus. Mas vamos ser bem sinceros. Jesus mesmo disse, quem dá o dízimo, ele está cumprindo a lei. A graça tem que superabundar. A graça tem que superabundar. Quando nós começamos a falar da economia do reino, nós estamos falando de dinheiro, riqueza sendo colocado nas mãos dos homens, dos apóstolos, profetas, estrategistas dos últimos dias que vão estabelecer princípios e estruturas que glorificam a Deus. E uma coisa bem clara, apóstolos, profetas, todos os ministérios não são ministérios dados à igreja para o serviço da igreja. Eles são dados à igreja justamente para fazer esta obra. Então nós vamos ver, estamos vendo os apóstolos do mercado de trabalho, profetas do mercado de trabalho. Isso já é um outro assunto também extremamente vasto, porque ao entender esses princípios, nós vamos ver os recursos da inteligência espiritual. Vamos ver palavras de sabedoria, palavras de conhecimento invadindo o empresariado e sendo aplicado. Você vai falar sobre sinais e milagres, curas e milagres. Nós vamos ver como isso aplica. Eu tenho visto isso aplicado na minha empresa. Coisas que eu nunca imaginava que poderiam acontecer. Jejuando, orando, buscando, pum! Um milagre de Deus, que não tem explicação. E isso que nós queremos liberar sobre o povo de Deus. Como você falou antes de a gente começar, o assunto é profundo e tem muito tempo. E eu já vou puxando aqui no final, perguntando duas coisas aqui, se fica à vontade. A primeira, eu já entendi um pouco, mas se você puder resumir para a gente a relação do Ken com a igreja. Entendi que tem um papel importante para capacitar os empresários, dar orientação, propósito. E também aproveitar e deixar uma palavra para os nossos irmãos, aquilo que te toca no teu coração, e também fechar uma oração para abençoar os empresários, os trabalhadores. Amém, com certeza. Bom, vamos primeiro à relação entre o Ken e a igreja. O Ken não é uma igreja. O Ken não substitui a igreja. O Ken não pode atuar sem a igreja. O Ken é um ministério levantado por Deus para ser um recurso para a igreja. O lugar onde os princípios e os valores do Ken vão ser aplicados é no contexto da igreja. Por isso, nossas conferências, nosso engajamento, hoje eu diria, é mais importante ainda para os pastores e líderes, até mesmo do que para os empresários. Porque são pastores e líderes, ao entender essa visão, ao entender o impacto dessa visão, vão receber uma visão de Deus em como discipular, ajudar e levantar os empresários e liberar a potência de Deus na vida deles, que tem sido engessado pela igreja, impedindo que eles realmente possam frutificar naquilo que Deus os chamou para fazer. Nós vamos ter agora, dia 21 e 22 de fevereiro, em Goiânia, a conferência, a terceira edição da Conferência Internacional do Ken, Ministérios da América do Sul, Ministérios do Brasil e Ministérios dos Estados Unidos. Empresários, pastores, apóstolos, líderes, profetas, onde nós vamos estar soando uma trombeta, convocando essa geração para realmente liberarmos sobre a nossa geração e sobre a geração que está vindo atrás de nós
uma mentalidade nova, uma mudança de cultura que vai liberar o poder de Deus no meio do mercado de trabalho, tanto no profissional como no empreendedorismo, para realmente sermos a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Sabedoria expressa em nosso dia a dia. Qual que foi a outra pergunta? Vamos fazer um fechamento. Um fechamento e uma oração. Sim, eu gostaria de hoje desafiar você que está ouvindo esse podcast a repensar a sua vida. Repensar o porquê você faz o que você faz. Repensar o que é que te levanta todo dia de manhã. O que é quando você deita à noite, o que é que te incomoda e o que te leva a dormir em paz. Quando você se alinhar com a vontade de Deus, isso é tudo. Seja empresário, seja empreendedor, seja um ministério dedicado somente à casa de Deus, nós precisamos de entender que todos os dias e cada minuto do nosso dia, nós temos duas escolhas. Uma de duas escolhas. Andar no Espírito ou andar na carne. Nós podemos fazer coisas religiosas, como ler a Bíblia, orar, jejuar e até mesmo pregar o Evangelho. E o fruto e o resultado desse trabalho ser obras da carne. Enquanto nós temos, por outro lado, a opção de viver no Espírito, andar no Espírito, onde tudo que fazemos não é fruto do nosso esforço, não é fruto da minha vontade, mas permitir o Espírito Santo em mim, trabalhar em mim e, portanto, pregar o Evangelho, ler a Bíblia, orar, ou trabalhar no calculador, ou com inteligência artificial, ou tratar com o treinamento de empresários na sua empresa. Todas essas coisas são tão espirituais quanto o outro. E o resultado vai ser fruto do Espírito. Diferença entre obras da carne, fruto do Espírito. Quando eu estou alinhado com o reino de Deus, com o Espírito de Deus, ouvindo o que o apóstolo Paulo fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E ele orou ainda, e a minha oração por você nessa noite, eu oro até que Cristo seja formado em ti. Cristo ser formado em nós. Em tudo que fizermos, que as pessoas não vejam, uau, que homem é o Thomas, que homem inteligente, que homem esforçado. Não, que as pessoas possam ver menos eu e mais de Cristo. Que Ele cresça e que eu diminua. E nosso efeito e o nosso fruto vai durar para toda a eternidade. Que Deus te abençoe nessa noite. Você queria que a gente pudesse faz uma oração, orar? por favor, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, nessa noite, eu te agradeço por este momento de estar junto com esses irmãos nessa sala e com aqueles que estão ouvindo e atendendo. E eu te peço nessa noite que o poder desta palavra, que é fruto de lágrimas, que é fruto de uma vida de perguntar sem respostas, mas hoje o que estou compartilhando é uma liberação de vida, que isso possa chegar em cada ouvinte nessa noite. Que assim, quando Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais, é o poder da palavra dela que liberou ela das garras da escravidão do pecado. Que nesta noite haja uma liberação e uma dimensão de uma unção do Senhor, e que cada pessoa possa sair desse podcast dizendo, verdadeiramente, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para abrir os olhos aos cegos, para liberar a palavra de liberdade, para trazer resposta, para ser solução, para trazer uma maneira melhor, não pela minha habilidade, mas pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu libero o poder do Espírito sobre cada ouvinte. O teu poder agindo agora, liberando, abrindo as portas do sobrenatural, para que o natural que o Senhor nos deu possa receber a força e o poder do sobrenatural, para sermos tudo que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor, glória a Deus. Amém. Obrigado pelo teu tempo, Eu que agradeço. por compartilhar. Sinta-se abraçado pela nossa igreja. Amém. Eu espero um dia a gente marcar para fazer a versão 2, porque tem muito assunto aí para a gente conversar e aprender. Com Deus certeza. abençoe a tua Deus vida. abençoe. Obrigado. Amém. E vocês que nos assistiram nessa noite, receba essa palavra. Deus abençoe a tua vida e fiquem na paz de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome. Vou